da amorosidade, e o tema de hoje é Medicina de Deus. Meu nome é Daniel Araújo. Josué, Michael Vinati, Rosolina, Cláudia Loguerizotto, Lindomar Bisotto. Tia Rose, para quem não conhece ainda. Tia Rose. Então, Medicina de Deus. Devemos lembrar que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, as doenças também é coisa de Deus. De forma que, se temos as doenças, elas devem também servir, tem a sua utilidade na vivência humana. Josué, o que podemos assim adentrar nesse assunto de medicina de Deus? Bom, se nós estamos falando de medicina de Deus, a gente pode ter, aí vamos abstrair, né? Sempre trabalho de abstração aqui. Vamos abstrair e sobre a ótica de Deus, sobre o ponto de vista de Deus, né? O que é a medicina de Deus? Né? Qual é a doença que Deus vem para curar, vamos dizer assim? Dentro do entendimento da espiritualidade, a grande doença da humanidade é o individualismo, né? É o egoísmo, é querer tomar o lugar de Deus. Sim. Né? Então, dentro da percepção da medicina de Deus, da ótica de Deus, o que é, né, ser um bom médico? Dá para cada um, segundo as suas necessidades, o seu merecimento, aquilo que cada um precisa para se curar. E como curar o individualismo? Dando sempre propostas para todos e cada um, né, de maneira conjunta, para amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu queria só falar de vários casos que eu acompanhei aqui das pessoas que trouxeram problemas físicos, de saúde, né? E a resposta, que a maioria das vezes foi o mentor que deu para elas. Então, vou falar alguns bem rápido. Eu, por exemplo, comecei a perder a audição sem explicação. Ele só disse: tu não está escutando o que Deus está querendo te dizer, então ele vai te tirar o que tu não usa, né? Outro veio dizendo: está me faltando ar. Eu não sei, não tem explicação. Deus vai tirar todo o teu ar até tu não perdoar teu pai. Que coisa mais Outra tem linda. a nossa colega que era enfermeira, que veio o cara atropelado com sarna, né, morador de rua, e nenhum colega quis atender por medo de pegar a sarna, e ela foi lá E atendeu. Ela deu banho no cara, cuidou do cara, tudo. Ela foi a única que não pegou e todos os outros pegaram. A sarna. Também tem um exemplo com ela, que ela, no mesmo trabalho, julgou muito quem tinha cirrose também, e daí, por julgamento, ela desenvolveu. Então, se resume muito no julgamento e nessa questão do não amar, né? Então, eu vejo como uma ferramenta de Deus para forçar. Claro, tem muita coisa que a gente pode aproveitar do que a gente julga e caracteriza como adjetiva como doença. Olha bem, normalmente quando tu está num estado de doença, aqueles que são próximos, aqueles que são teus afins se aproximam para te ajudar de alguma forma ou de outra, né, colaboram na tua existência. Então tem muitas coisas na doença que a gente não aproveita, a gente fica tão ligado no que pensa ser o problema, que não vê o quanto de outras coisas acontecem quando daquela situação. E o outro colega também começou a ter vontade de fumar sem explicação. O mentor disse: o que tu falava do fumo? Eu julgava muito. Então Deus fez ele passar por aquilo, não por pena, né, para castigar, mas para ele se libertar do julgamento, para ele deixar de ver aquilo como errado. Aquilo que tu apontou no outro, tu passou a vivenciar para ver como é que é, Então a medicina tradicional normalmente não adentra na causa lá, que talvez um psicólogo, sei lá, fosse lá na psique para ver de onde está surgindo. Vamos medicar um remédio para mascarar. Mas vai resolver. Isso. Aquilo que o Dr. Francesco sempre fala, que, né, a medicina humana busca só medicar, ou seja, ela trabalha só na consequência, né, buscando aliviar sintomas. Raramente são os profissionais que buscam as causas reais das situações. E tinha mais dois exemplos muito similares, que tinham enxaqueca por um bom tempo.
E era o controle, domínio, daí eles foram trabalhando essa questão, De soltar. sumiu, de vez em quando volta, mas foi trabalhada a causa, né? A raiz da... E o mais interessante é que, passado um tempo nesse trabalho, né, as pessoas passam, algumas pessoas, porque tem as mesmas causas, passam a desenvolver os mesmos sintomas, né? Então, esses dias tinha uma pessoa aqui que não estava perdendo a audição, quando ela entrava na porta, não conseguia mais ouvir. Aí ela veio falar isso comigo, então, peraí, tem um cara que é expert nisso, eu falo com o Lindomar, que sabe explicar por quê. E ela melhorou no último trabalho instantaneamente o problema, quando ela veio e começou a escutar o que estava sendo falado ali. É como se fosse dar um sinal para ela. Veio escutar aqui e para de escutar o que tu estava escutando. Eu quero só trazer mais um assunto antes que eu esqueça, que é importante. O mentor falou que na sequência, se a humanidade continuar assim, 50% delas iam desenvolver o câncer, né? Tudo devido ao individualismo. Então ele explicou que existe um espírito animando o ego principal, mas existe um espírito para cada célula, vamos dizer assim. E quando o organismo está homogêneo, ele se vê como uma coisa só, ele não é egoísta, ele funciona bem, vamos dizer assim. Agora, se o espírito principal se afiniza com o individualismo, por exemplo, ele está dando exemplo aos outros de ser egoísta, só eu, então aquela célula, daqui a pouco ela vai pensar só nela, né? O espírito animando aquela célula vai pensar só em mim e o resto que se dane. é o princípio do câncer, né? Uma célula que se torna divergente das outras onde ela está inserida. Ela pode começar a se multiplicar desordenadamente e colapsa o sistema que ela está inserida. Daí ele falou muito em intervenção, nem lembro o que é. Talvez eles estão intervindo, a espiritualidade está intervindo na humanidade para trabalhar essa questão do individualismo. Não é como se fosse uma espécie que entra em mas isso é claro, é muito presente, quando a gente vai ver que a própria acho que a Agência Mundial de Saúde, uma coisa, não me serve do órgão, que diz que 1 em cada 2 pessoas tem um problema psicossomático. Sim. Então a gente vê que a causa é muito mais na questão da falta de maturidade emocional do que propriamente física. Não estou dizendo uma regra, tem gente que já nasce, né? Mas estou dizendo que a coisa se for desenvolvida, será que teria como quantificar quão individualista ela é comparada à outra que talvez não tivesse, só para ver, o individualismo Não, e mais, quantas lições tu aprende passando por isso, né? Quantas pessoas que vêm aqui mesmo e dizem, não, eu tive câncer e foi o que me libertou, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, foi o câncer na minha vida. Por quê? Porque a partir daí eu comecei a me desapegar das coisas, porque eu comecei a perceber que de um instante para o outro tudo pode se encerrar aqui. O que eu valorizo de verdade? Um exemplo de uma pessoa que ela disse que ela teve vários cânceres, e o mentor foi na veia, né, vamos dizer assim. Quantas vezes nós vamos ter que te costurar até tu perdoar, né? Daí ela, não perdoa ninguém. Eles foram puxando, fazia 35 anos que ela não perdoava uma situação. E pelo que deu para entender, aquilo ali era o cara forte do problema dela. Bola de neve que vai crescendo. Porque eu tô com raiva de uma pessoa 5 minutos e 35 anos pode somatizar ou desequilibrar esse universo de espíritos que te animam, né? E daí Deus estaria dando a ela aquela doença para ajudar ela a perdoar. Não precisava nem mais educar, era só ela perdoar de si própria, mas parece que a escolha ainda é doença. Mas essa questão daquele espírito endurecido, né? Sim. Fica ali, não, porque não podia ser assim, não podia, brigando com Deus, né? Não pode ser desse jeito, não pode ser desse jeito. Fica tão endurecido, tão fixo no seu ponto de vista, no seu individualismo, que acaba trazendo toda essa percepção ao sistema que é. Pode me matar que eu não... não me movo. Então aí fica sofrendo. Coincidentemente, hoje, eu estava conversando com o Josué, antes da gente começar a tertúlia, sobre uma conversa que eu tive comigo mesmo.
E uma conclusão que eu cheguei foi justamente sobre essa questão de medicina, porque dentro de uma vivência que eu estou me participando atualmente, a conclusão da conversa foi o seguinte: a dor é um sintoma, certo? E que esse sintoma é uma reclamação do nosso corpo, digamos assim, que reclama, assim, que pede uma atenção devida àquele órgão, aquela circunstância que está lhe causando dor, né? Então, o que causa a dor deve, como foi colocado nisso aqui, É falta de atenção a algo. atenção a algo. Então, quando você, digamos assim, não ama a si mesmo, então o teu corpo, quando você não tem cuidado com a tua saúde, ele de alguma forma ele vai manifestar, né? Vai haver algum bloqueio em algum determinado órgão e algum sistema do teu organismo vai entrar em colapso, vai entrar em curto. Então isso vai procurar se corrigir te apresentando uma dor, né? Então uma dor, ela vem para o bem, não? Sim. Aí é a zona de conforto de novo, né? Se não te apontar alguma coisa, como é que tu vai buscar qualquer percepção diferente? E mais, aí eu vou dizer, chegando 40 anos, a minha irmã tem 30, né? E a minha irmã é toda fit, academia, alimentação, não sei o que, né? Ela por acaso até médica né? E aí a gente vai fazer os exames, os check-ups meio que juntos. E ela pega os meus antes do dela, para olhar, e ela compara, diz assim, como é que pode? Tu obeso, 10 anos mais velho que eu, tem os exames de diabetes, colesterol, tu melhor que a minha. Sim. Tá pedindo, né? O Francesco ali, numa entrevista, ele falou que para ele 70% das doenças era mental. 90%. 90%, isso. Já o mentor fala que 100% é kármico, então acredito, né, que tu montou a tua história, a tua encarnação, então... Para passar por isso, né? Claro. Não, e também, se eu não perdoar meu pai até os 35 anos... Eu vou desenvolver alguma coisa que vai fazer com que eu dê atenção a algo. Sim. Né? E tu pode ver que isso se dá muito nas questões familiares, né? Aquilo que tu aponta muito, meu pai era desse jeito, ou minha mãe fez isso, quando tu chega na mesma idade, tá fazendo igual. Sim. Te liga, amigo de luz. Então, cara, isso eu tô tá trabalhando, eu tô deixando trabalhar ainda. Então, o karma que eu quero dizer, não que eu tô colhendo o que eu plantei em outra vida. Não necessariamente. É um ponto que eu escrevi lá, né? Precisa ser Esse trabalhado. ali embaixo, ó, que me traga uma doença para me forçar a fazer o... Fala aí, se o Daniel vai acabar o vídeo, então não... É percebido ali com o doutor que as pessoas chegam com uma dor física, um problema físico. É muito mais fácil tu explicar. Então, elas vêm dizendo dor no braço, dor nas costas, No dor de peito. cabeça. Elas descrevem isso facilmente, mas aí quando ele começa a partir para a parte emocional... Por que como essa é dor você se manifestou? sente? O que será que tem por trás disso? Então, Isso. o trabalho dele ali, a proposta até chegar nisso na parte emocional, a pessoa se cala, ela não sabe explicar muitas vezes o sentimento dela, a sua dor da alma, como ele diz, né? Quando a alma sofre, o coração... O corpo sente. O corpo sente. Isso. Quando eu trabalhei com o Tori, eu percebi o seguinte, que tem muitas pessoas que vêm em busca de tratamento espiritual e assim, ela quer ser ajudada, mas ela não quer fazer nada. se ajudar. Isso. Porque ela é assim. Ela É solução em pílula. Ela é tipo assim, você quer, como se fosse num carro, tirar uma peça com defeito e colocar uma outra boa. Mas o nosso organismo não funciona no nosso corpo, funciona no nosso espírito, enquanto nós não tem peça de reposição para o espírito, né? Então, o que ocorre? Você tem que se, digamos assim, se trabalhar, tem que consertar. Como antigamente, não existia essa coisa de você comprar a peça de reposição no mercado para trocar. Antigamente, se desse um problema lá na tua carroça, lá no teu sítio, tu tinha que fazer a ferramenta para aquela ferramenta se adequar a fazer aquele conserto daquela roda ou daquela parte da tua carroça que precisava ser consertada. Então era você mesmo que tinha que se virar nos 30 para dar uma solução ao problema. Mas claro,
né? Perfeito. E compreendendo isso que a Cláudia falou, que eu corroboro com o que o Daniel está dizendo, nós estamos vendo um momento, né, muito hedonista, onde a gente está buscando essa proposta de sociedade americana, né, de solução em pílula. Toma uma pílula que vai resolver o problema. Né? Mas o que é essa pílula? Nada mais é uma maneira de que tu mascare a real situação. E aí me vem aquela proposta greco-romana, mens sana corpore sano, mente sã corpo são. E talvez seja mais ou menos por aí, né, que as nossas moléstias elas acontecem porque o nosso emocional é muito imaturo, a gente não sabe lidar com o que acontece e isso se somatiza de alguma forma. Vai buscar no externo qualquer resposta. Por quê? Porque fica batendo tanto no interno e tu fica sempre, não quero ouvir isso, não quero ver, não quero olhar para dentro, não quero me trabalhar. Então se tu não quer trabalhar olhando para dentro, que é o fardo leve, o jugo leve, o fardo leve e o jugo suave, né? Então se não quer usar para então vai no fardo pesado, né? E o jugo duro. Vai somatizando doença, vicissitude, desafeto, por aí vai. E aí eu acho que do autoconhecimento, tu começar a observar esses sinais que a espiritualidade traz, né? Claro. Tem essa questão que tu falou de consumir coisas para tentar resolver coisas emocionais, né? Que não vão subir. É muito engraçado porque a gente vai pro centro, para qualquer lugar, a gente vê uma farmácia e uma loja, uma farmácia e uma loja, uma farmácia e uma loja. Então tem de tudo para todo mundo, né? Para poder suprir essas coisas. Mas eu queria citar um exemplo que aconteceu aqui na casa, que a gente atendeu uma mulher que a mãe dela tinha falecido, né? E o que aconteceu com a mãe dela? Ela estava super bem, ali na faixa dos 60 e poucos anos, e de repente, do nada, deu uma doença nela que paralisou ela. Ela começou a perder os movimentos e começou a travar, e os médicos reconheceram que não tinham o que fazer. E falaram, ela vai ter tanto tempo de vida. E isso levou de novembro até março. E chegou no estado de março, ela já estava acamada, lá em coma, né? Todo mundo já sabia da família que ela ia desencarnar, mas o que aconteceu? Ela relatou que na família dela ninguém se dava bem, ninguém tinha amor um pelo outro, ninguém conseguia se dar bem. Eram em 5 irmãos e nenhum dos 5 irmãos se falavam, né? Nenhum dos 5 irmãos conseguiam dialogar, conseguiam viver, porque tinha muita questão financeira também envolvida em tudo. Muita disputa. E aí o que aconteceu, né? Vamos usar a ótica da medicina de Deus, né? Que a mãe se sacrificou nessa questão, né? Para ficar ali, trazer essa doença, para poder com que os familiares se unissem, talvez até fizessem algum relacionamento karmático ali, né? De poder viver em paz e harmonia, e se conciliar, e não aconteceu. Então ela veio com essa prova, né, de trazer essa missão ali para a família, e depois disso essa mulher chegou até aqui porque ela estava num caso de depressão, estava tomando remédio, estava, enfim, fazendo um monte de coisa e já não sabia mais o que fazer. E além disso estavam brigando por causa de herança, né? Então a medicina de Deus, ela trabalha totalmente ao contrário daquilo que a gente acha que é, né? Traz a doença como uma ferramenta, né? Sim. Tem toda essa questão, né, que a gente também não consegue entender. Porque tu pode ser doente sem ter doença e ter doença e não ser doente. Então é como tu vê a coisa. Claro. E o julgamento, que nem eu fiquei gordo e o metodista tu julgou muito, minha mãe principalmente, tudo. Então é aquela coisa. Mas não vejo como ruim, né? Mas de todos os anos que tu saiu aqui, nunca ele disse foi tal coisa que tu comeu, foi tal coisa que tu bebeu, nunca. Talvez só porque eu estou dizendo isso, talvez apareça agora. Mas vamos dizer assim, a grande maioria das vezes foi a questão. Então vamos pensar assim, eu pedi lá para passar por coisas se eu não amasse, né? Que nem as entidades disse que antes era dado 3 chances. Não foi pro amor, então vai pela dor, né? Parece que agora na regeneração é uma chance só, senão já pega. Então é tu com Deus, ele tem o teu programa reencarnatório que eu não tenho. Na mão. E ele te controla. A regra do jogo. Regra do jogo, Ele te sonda, que é aquela música, ele te sonda o tempo inteiro. E ele é a causa primária de tudo, né? Ele que te dá a doença, não tira. Então é tu com Deus. O teu relacionamento com Deus, cuida aqui, cuida ali,
porque tu que vai despertar, ele não vai fazer nada para te penar, mas é o teu acordo com ele. Então, talvez se focar mais em Deus e melhorar o relacionamento com ele e amar seria o remédio, né? Só mais uma, calma. Depois eu vou deixar. Não, ele não vai terminar, fica tranquilo, a gente não vai deixar. Não é para terminar. Que sobre a doença, aí, o coronavírus, né? Eu disse. Tá, tem que lembrar que nós estamos gravando aqui, provavelmente vai sair em agosto ou setembro de 2020, sim, né? Só que nós estamos gravando em março de 2020 aqui. Falar sobre coronavírus. Ontem ele falou, eu não consigo me lembrar de tudo, que na hora é difícil pegar tudo, mas eu entendi mais ou menos assim. Vocês têm o vírus, a maioria das doenças é que nem a afta, ela só é desencadeada quando baixa a tua imunidade. Vamos trazer pluralidade humana, pluralidade espiritual é outra situação. Mas daqui a pouco a gripe mais forte que vocês tiveram hoje era isso, mas como ninguém tinha nomeado, não tinham trazido à tona na mídia, né, feito, daí passa despercebido. Agora, daí, mas ele disse que isso rodeia vocês, vamos dizer assim, né? A minha percepção, que eu entendi. Outra coisa que eu pedi, que tinha um trecho bíblico que dizia: aqueles que estiverem na porta, o selo de Deus lá, a doença não atacará. Daí a marca de Deus. A marca de Deus. Ele disse o que é a porta? É os olhos, a percepção, como tu vê as coisas, né? E a casa seria o mundo interior, né? Ele disse que quem estiver vendo como os olhos de Deus, daí não vai ver a doença como uma coisa ruim, né? Vai vir como uma coisa natural. Um amor de Deus. Então, daqui a pouco não precisa passar por ela, porque ela seria só um freio, né? Uma situação mais... Ou daqui a pouco a doença é o que faz se unir aqueles que estão dispersos. Isso. E daí, se tu tiver os olhos de Deus, mesmo que tu pegue e seja corroído, tu vai morrer feliz. E daqui a pouco aquele que não tem doença nenhuma pode ser extremamente triste, porque daí não consegue ver pelos olhos de Deus. E dentro da percepção do espírito, doente ou morto é aquele que não é feliz, né? Aquele que passa por isso aqui. Como ele diz, vocês estão todos mortos. Então, estamos todos infelizes. Então, o que se pode comentar mais sobre o coronavírus? O coronavírus é um vírus comum que sempre teve aí. O H1N1 provocou muito mais situações, foi muito mais calamitoso e se fez muito menos, entende? O que está tendo é o seguinte, na minha percepção, né, é que é muito gostoso a gente jogar atenção no que está acontecendo no externo, e isso nada mais é do que mais algo para chamar a tua atenção para o que é fora, né, e não olhar para o que está dentro. Então, assim... Dentro da percepção aqui onde a gente está hoje. Talvez amanhã mude, mas hoje é isso. No resumo disso aqui, seria que Deus é a causa, é o causador, é a consequência, e é atingido também, uma vez que Deus é tudo e Deus é todo, né? Então, com mais uma tertúlia aqui exposta a esse assunto para a reflexão de vocês, ficamos por aqui por hoje. Paz seja convosco. Seja feliz, dê o like, inscreva-se no canal. Tamo junto.